Oi, meu chapa. Você gosta de pipoca? Você falou, hein? Papaca. Bom, direto ao ponto. A lei do Criador permite cortar a barba? E a resposta é mais vezes não do que sim. Não é tão simples quanto pode parecer. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te explico tudo o que pode e o que não pode em relação à barba, segundo a lei do Criador. Em Levítico capítulo 19, versículo 27, diz o seguinte, atenção: não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então, sem mais delongas, vamos lá. Precisa deixar a barba? Não, essa é a resposta. Eu não entendi esse final. Nem danificareis as extremidades da tua barba. Precisa deixar a barba? Não. Não entendi foi nada. Existe uma proibição, que no caso é passar a navalha. Sabe a navalha quando passa rente aqui, ó, tira toda a parte, toda a barba, passando rente à pele. Na verdade, a proibição é justamente essa. E eu não acredito em você. Eu não acredito. Passar a navalha rente à pele, certo? Não. Aí depois as pessoas ainda acham que é só pegar um especialista qualquer de hebraico e pronto, tu vai ter a resposta certa. Bom, primeiramente, o hebraico bíblico é arcaico, e esses caras instruem hebraico moderno. Mas por que eu tô falando disso? Acontece que ele acabou de citar o texto. Nem danificareis as extremidades da tua barba. E as palavras ali são literalmente destruir e extremidade. Isso para em seguida ignorar completamente o que está escrito e trazer um entendimento enviesado, inclusive sem justificativa alguma. Aliás, conforme você assiste esse vídeo, você vai ver que não há justificativa correta em interpretar o mandamento dessa forma. Sigo. O judeu que não quer deixar a barba, ele faz. Existe a questão da tesoura, ele pode tirar a barba fazendo a tesoura, e também existem alguns aparelhos elétricos, sabe aqueles barbeadores elétricos? Kasher, exatamente, kasher é uma palavra dentro do judaísmo tradicional que significa apto, apropriado. São barbeadores que conseguem fazer toda a barba, né, de alguma forma aí que de uma forma mais técnica. Ok. Hoje, quando você sair de casa e vir o poste mijando no cachorro, talvez queira passar na farmácia. Chegando lá, tu vai ver a nova linha de camisinhas Kasher. Isso mesmo, para você que sente a tentação de pegar a esposa do vizinho, mas nunca fez por medo de cometer adultério. Agora existe uma forma mais técnica. Também existem alguns cremes, pessoal, alguns cremes que é deixar a pele lisa, segundo o mandamento bíblico, né, que não quer transgredir o mandamento, vamos assim dizer. Ele tem alguns cremes que queimam a pele, enfim, e acabam fazendo que a pessoa não tenha sua barba. Nossa, que beleza, hein? Que forma linda de guardar o mandamento. Antes de eu começar a responder essas baboseiras, vamos conferir o que realmente o Criador mandou. Primeiro, o texto não fala nada sobre navalha. Não dá nem mesmo a entender que a proibição é relativa a lâminas, quaisquer que sejam elas. Isso justamente porque o Criador ordenou a lei de forma perfeita. E isso consiste no fato de que ele sabia que não é só com uma navalha ou outras lâminas que o pessoal poderia danificar a barba. Então ele foi bem específico ao utilizar a expressão destruir, ou seja, você não pode queimar, nem cortar, nem arrancar, nem quebrar ou fazer qualquer outra ação que resulte na danificação da sua barba, salvo em alguns contextos específicos que nós vamos falar mais adiante no vídeo. Então realmente esse é um mandamento de não passar a navalha sobre a sua pele. É um mandamento, enfim, esse é um assunto bem interessante, só que bem complexo. Alguns tentam argumentar algumas bizarrices só para tentar fugir da prudência e deixar o rostinho pelado, e basicamente dizem o seguinte: primeiro, a extremidade da barba, que não deve ser danificada, é a que está dentro do rosto. Portanto, pode barbear o rosto no comprimento que quiser. Afinal, dentro da pele sempre terá barba. Mas esse argumento é idiota. E ao invés de elaborar no sentido de que o que está dentro da pele é a raiz e não a extremidade dela, eu vou simplesmente lembrar do texto que o rei Davi diz a seus mensageiros que nem voltem para casa, por causa do que o outro rei mandou fazer com a barba deles. Enfim,
Davi acrescenta que eles devem esperar a barba crescer, e desse modo vemos claramente que se não fosse pecado cortar a barba, mas nesse contexto o problema fosse meramente a humilhação social, então para resolver, o que os mensageiros poderiam ter feito é cortar o outro lado da barba no mesmo comprimento do lado que foi encurtado. E claro, o ponto óbvio também de que não se trata de uma suposta extremidade do lado de dentro do rosto, afinal, naquele tempo não tinha depilação a laser. O criador se referiu às pontas visíveis da barba, e não à raiz interna do rosto. Tendo isso em mente, que os mensageiros esperaram a sua barba crescer de novo. E embora seja possível, por exemplo, esfolar o rosto da pele e estragar a raiz, mas não foi o que aconteceu e não há evidências de que sequer as pessoas faziam isso, pois provavelmente aconteceria de ficar uma cicatriz enorme em metade do rosto. Portanto, é evidente que quando queriam tirar a barba ao máximo, apenas faziam um corte rente com navalha. Em Isaías 15:2, vemos uma descrição profética sobre a desolação que cairia sobre Moabe, e não à toa é mencionado que todas as cabeças ficarão caulas e toda a barba será rapada, como sendo algo ruim, porque justamente é algo ruim. Outro momento que isso acontece de maneira simbólica é na profecia de Isaías 7, onde o texto declara que o Criador irá humilhar o rei da Assíria rapando a sua barba. Hoje em dia, o que vemos é as pessoas tratando a barba como algo anti-higiênico, sendo que a barba é um símbolo biológico exclusivo dos homens. Portanto, é seguro dizer que a barba é um símbolo de masculinidade, um símbolo de virilidade. E não foi essa moral bíblica o que mudou. O que mudou foi a moda. O que mudou foi o homem decidindo ficar com o rosto liso igual barriga de golfinho ou bunda de nenê. Isso trata-se de uma rendição à modernidade. É a modernidade, em 90% das vezes, que vai ir contra o conservadorismo e a favor do paganismo. Afinal de contas, dentro da moral bíblica, um homem tirar a barba é imoral, enquanto que para os pagãos é praticamente uma obrigação social. O mundo jaz no maligno, e você vai se render ao mundo ou às ordens do Criador? E agora, o segundo ponto que tentam argumentar é que cortar não é destruir ou danificar, portanto, pode sim cortar a barba, desde que ainda deixe um pouco dela visível. E bem, esse também é um argumento idiota. Primeiro, porque é evidente que a barba dos israelitas não era curta por ser aparada, salvo contextos específicos que veremos mais pra frente. Segundo, que por lógica mesmo, se eu encurtar toda uma casa, do mesmo modo que eu encurtar toda uma barba, cortando as extremidades dela, a pessoa com pelo menos um pingo de noção e honestidade intelectual, com certeza concordaria que ao menos eu destruí ou danifiquei a casa. Então não adianta reclamar que destruir significa detonar completamente. Isso só seria uma falácia baseado em um relativismo semântico. O strong utilizado no texto é shahat, não é uma expressão que se atenha a um sentido de destruição completa a nível atômico. Primeiro, que isso é praticamente impossível para os israelitas naquela época, e segundo, que nem a própria expressão em português necessariamente se atém a esse significado, a esse conceito de extinguir completamente alguma coisa. Quanto mais a palavra hebraica, cuja a raiz é utilizada para descrever algo arruinado, danificado, desperdiçado, derramado ou até mesmo corrompido, não seja burro. Uma vez eu conheci um influencer que mantinha a barba, era bem longa inclusive, mas ele acabou cedendo por causa do dinheiro. O ponto é que, ao menos ele declarou que tomou a atitude pecaminosa, ao menos ele não ficava igual uma puta, tentando justificar que a ação dele não era pecado. Ele ao menos julgou que ele precisava muito raspar, pois, segundo ele estava como um escravo no Egito, simbolicamente se referindo a estar escravo na sociedade contemporânea que é pagã, e por causa da sua profissão, era melhor cortar. Claro que a gente sempre tem opções. Primeiro, que ele não estava com uma arma apontada na cabeça. E segundo, que mesmo que ele tivesse, ele sempre tem a escolha: obedecer às ordens ou regras do Criador, ou então sucumbir às regras do mundo. E meu ponto aqui não é julgar as escolhas de vocês, mas instruir sobre o pecado e impedir as desculpinhas cara de pau. Uma vez que vocês estejam informados e sejam honestos, eu tô satisfeito. No mais, é entre vocês e o Criador. E a importância de comentar isso nos leva a um outro ponto. Pra ir ver Faraó, José se barbeou. E o argumento aqui é o mais boiola de todo esse vídeo. Ai, se José fez, eu vou fazer também. E qualquer mãe, mesmo com 80 de QI, sempre sabe responder esse argumento infantil com o velho: se fulano se atirar de tal lugar para morrer, então tu vai imitar, ou algo parecido. E como eu acho que eu nem preciso responder esse tipo de merda, eu apenas vou comentar que sim, José em tese
pecou. E embora o texto não deixe explícito, é coerente a possibilidade de que ele foi pressionado a raspar a barba. Afinal, ele provavelmente foi pressionado a estar apresentável no conceito egípcio, para comparecer diante do que seria basicamente o rei do Egito inteiro. Agora, notou que eu disse em tese pecou? José veio muito antes de Moisés sequer ter aprendido a lei moral através do Criador. Então pode ser que sobre a barba, José nem sabia sobre certo e errado nesse escopo, nesse contexto. Um exemplo que eu posso citar é que Abraão era casado com a sua meia-irmã Sara, por parte de pai. Isso era permitido. Inclusive, a humanidade toda saiu de Adão e Eva, e o único motivo para se abominar incesto hoje é por causa das leis do Criador. Com certeza, o Criador já sabia que a junção de pessoas com a genética muito semelhante em algum momento resultaria no acúmulo de debilidades biológicas. E para quem não sabe, incesto de, por exemplo, irmãos acaba resultando muitas vezes em crianças que morrem no parto ou nascem com doenças, e o que ajuda a evitar isso é uma maior variedade genética. Isso vale para animais também. Qualquer fazendeiro sabe disso. Entretanto, não existia uma lei que proibia o incesto de meios irmãos por parte de pai na época de Abraão. O Criador só foi legislar mais o incesto muito tempo mais tarde. Por isso, é muito importante não cometer erros anacrônicos, ignorando o contexto de onde o Criador ainda não criou uma lei contra e relacionando isso com o que mais tarde o Criador definiu que não se deve fazer mais. Em outras palavras, não dá para sair apedrejando os filhos de Adão e Eva que se casaram, mas eu acredito que eu não tenho como ter certeza se foi o caso de José. Então vamos trabalhar com a hipótese dele ter pecado. Então, nesse contexto, se José tivesse não optado por desobedecer o Criador e mantido a barba, sem sombra de dúvida, o Criador ainda o teria protegido e guiado até a sua jornada de vida. De quebra, ainda ficaria mais contente com ele porque ele foi fiel. Mas existe um tipo de argumento que visa tentar relativizar a legislação da barba para tentar abusar da suposta brecha, o que nos leva ao terceiro argumento. Seria basicamente tentar dizer que o termo ali para extremidades tem também, supostamente, a explicação de sinônimo como lado, ou seja, então você pode raspar ou destruir qualquer outra extremidade, desde que não seja lado direito ou esquerdo. E mais uma vez, para quem tem o mínimo de honestidade intelectual, sabe que isso não é válido. Primeiro, porque PA não carrega consigo canto direito ou esquerdo, cima ou baixo, e sim apenas declara direção de ângulo no geral. Logo, declarar esse argumento se torna passível de ser um pecado, porque ele caga a regra. E quando tu tenta dizer que um mandamento é de forma X e no final das contas isso é mentira, então isso em si é um pecado, vulgo cagar regra. E o objetivo dos cagar regra é sempre fazer igual os anomistas querem fazer com a barba, deformar a lei, de modo que o resultado fique com uma forma que ele satisfaça. Esse argumento faz exatamente como o primeiro. Ele abusa direcionalmente da semântica de uma palavra dentro do que são apenas traduções em sinônimos. Já me trouxeram esse argumento, e eu, esperando não precisar muito para dissuadir a pessoa de uma ideia tão idiota, argumentei que a expressão nunca foi usada exclusivamente para se referir apenas à direita e esquerda. Apliquei Levítico 23 para esclarecer que o termo é omnidirecional, mas a pessoa ainda teimou, reclamando que ainda dava para considerar que se tratava apenas do plano horizontal, excluindo cima e baixo. Como quem quer dizer, barba do queixo e garganta tá liberado destruir. Eu voltei a explicar que o termo se vale para qualquer plano de direção. Nós temos, por exemplo, Deuteronômio 22, cuja fala do tzitzit em 4 direções. O porém é que todas as 4 também justamente estão penduradas de cima para baixo, coisa que a barba do queixo também tá. E se ainda buscar relativizar novamente, teimando que, no caso das 4 direções, justamente não se tratam do centro, mas estão mais voltadas para o lado direito e esquerdo, isso seria contraditório com todos os cantos horizontais do campo, no texto que citei anteriormente. E você pode me perguntar, tá, mas o que tu quer dizer com isso? E o ponto é simples, se tu assumir que o tzitzit no texto não tá para baixo, mas sim mais voltado ao plano horizontal, então vai ter que ter o mesmo peso e a mesma medida para a barba do queixo, entendendo que ela tá no plano horizontal pro norte, e assim se abstendo de entender que pode destruí-la. Eu acho que continuar elaborando é chutar cachorro morto, mas já que chegamos até aqui eu vou finalizar.
A expressão traduzida pela palavra barba no texto em hebraico também faz referência ao queixo. Literalmente, a palavra tem a vertente explicativa por sinônimo nos Strongs como queixo, então não faz sentido nenhum achar que é proibido depilar somente as bochechas e desconsiderar o queixo. Agora eu vou responder algumas dúvidas mais específicas. 1. Existe algum caso onde se pode ou deve cortar a barba? Sim, mas são contextos bem específicos. Por exemplo, o contexto de purificação, onde o indivíduo está com alguma doença contagiosa. E percebemos que a lei é sempre a favor da vida do israelita reto, desde que a sua escolha não seja em direção a conviver com o pecado, e sim em preservar a sua saúde. Lembre-se, o que eu vou dizer agora é minha interpretação. Não leve isso como um fato absoluto porque eu não posso confirmar com certeza, mas eu acredito que se tu tem uma barba encravada, tu pode tirar ela. Do mesmo modo que é permitido você trabalhar em favor de uma emergência no Shabat que seja específica, como salvar uma de suas ovelhas caso ela tenha caído num buraco, ou varrer cacos de vidro, por exemplo, ou um prato quebrado, no objetivo de impedir que crianças se machuquem. Ou seja, eu entendo como casos similares, e na minha visão, não é pecado tirar uma barba encravada. 2. Pode tirar o bigode? Sim, eu acredito que pode pelo menos aparar o bigode. Primeiro que existe uma palavra específica na Bíblia para se referir a bigode, e é sapã ou chafã, enquanto que especificamente para a barba, que também faz referência a queixo ou a parte baixa da mandíbula, é zakan. 3. Pode desembaraçar a barba com um pente ou com a mão, e se um pelo cair ou arrebentar sem querer, é pecado? Eu acredito que não, porque o Criador evidentemente aprova que cuidemos da nossa higiene, e portanto é inevitável mexer na barba e eventualmente, por lidar com ela, alguns fios mais fracos caírem. Contanto que seu objetivo ao lidar com a barba não seja exatamente sair arrancando os fios para pecar, eu acredito que tá tudo bem mexer nela. Alguns religiosos preferem evitar até mesmo tocar na barba, e embora isso fosse relativamente mais prudente, é algo que claramente é absurdo. Afinal, Moisés abraçou seu sogro, e se você quisesse evitar ao máximo que sua barba caia por contato, teria que evitar que os outros encostem. Não beijaria sua esposa, evitaria correr, dormiria de barriga para cima, e dentre outras bizarrices desnecessárias. E como eu disse antes, o Criador aprova a higiene. 4. Pode tirar o cabelo que praticamente conecta com a barba? Eu diria que não, e até acho meio óbvio. Se tem vontade de fazer isso, acho que deveria pensar um pouco nas tuas necessidades e prioridades de vida. E se a mulher tiver rissurtismo, ou seja, barba, ela pode tirar? Bom, do jeito que eu vejo, isso é um desequilíbrio na natureza feminina. Portanto, eu diria que se enquadra na mesma condição de saúde. A gente também sabe que o tema da barba sempre foi direcionado aos homens, e nunca vi na Bíblia uma citação sobre a barba em mulher. Os motivos para uma mulher ter rissurtismo são uma doença rara ou um desequilíbrio hormonal. Então, caso não tenha ficado claro, eu acredito que não seja pecado nenhum para uma mulher tirar a barba, caso ela venha a desenvolver. O cinismo que visa transformar e perverter a lei para juntar a vontade de atender ao mundo vestido num embrulho que ainda atende ao Criador é o tipo de cinismo mais nojento, como chamar de santa uma prostituta ou tentar unir luz e trevas. Então se vocês querem apostatar e deixar de crer no Criador, no Messias ou algo do gênero, é como Crowley disse, faz o que tu queres, vai pra casa do caralho. Eu não ligo, só não tente casar a santidade do meu pai com as tuas imundícies. Você não verifica, né? Custa nada pra você, bicho. Não custa nada. Tá ali o botão de inscreva-se, tá o gostinha, deixar o comentário. Mas você quer ser corno, né? O que eu posso fazer?